não posso ter livro? Não pode, Não posso ter livro? só que a igreja não sua. Nem de vocês, nem de vocês. A igreja é de Cristo. A igreja é de Cristo. A igreja é de Cristo. De Cristo e dos membros que pagam tudo da igreja. Com os membros que construíram o templo. Os membros. Vocês estavam aqui, irmão, no dia 15, em que foi querer apresentar a chapa única, a igreja concordou? Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal, Presbítero Pedrosa, para mais um vídeo. Então, pessoal, como vocês bem sabem, eu venho trazendo informações sobre a Assembleia de Deus de Bento Ribeiro aqui no canal. Todos os desdobramentos que estão acontecendo por lá. E hoje aconteceu mais outra novela deste calvário que se encontra na Assembleia de Deus lá em Bento Ribeiro. Só para contextualizar você que não está entendendo nada do que eu estou dizendo, houve uma eleição para a presidência da Assembleia de Deus lá de Bento Ribeiro. Algumas chapas foram oficializadas, só que de última hora elas foram tiradas da votação e o antigo presidente da instituição assumiu novamente a presidência sem votação e o caos se instaurou. Tá entendendo? Então, ao passar dos dias, os pastores que se inscreveram nas outras 3 chapas concorrendo também à presidência da instituição agora estão sendo perseguidos e retirados. Eu já fiz aqui matéria mostrando alguns pastores que foram removidos de suas funções em locais diferentes, mas ligados à Assembleia de Deus de Bento Ribeiro. E hoje me marcaram aí em mais uma novela de mais outro pastor que está sendo removido, tá entendendo? De suas funções, simplesmente porque ele estava inscrito em uma chapa concorrendo ao que eu, Pedrosa, chamo de maldita cadeira da presidência. Tá entendendo? Aí o que acontece? A gente vai analisar o vídeo que mandaram para mim, a matéria que mandaram para mim, coisas relacionadas a disputas pelo poder dentro da Assembleia de Deus. Mas antes eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito neste canal a se inscrever, ativar as notificações, deixa comentário, compartilhe os nossos vídeos, faça com que esse trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Venha também, irmão, ser membro do Clube de Membros, parceiros desse canal, patrocinando a obra apologética, evangelística e missionária. No seu celular mesmo você pode fazer isso, tem uma tarjinha aí dizendo seja membro, este voto de confiança aí ao trabalho do Pedrosa. Aqui eu fui marcado no Instagram do Fala Fariseu mais uma vez, está aqui a matéria, eu gostaria de ler a matéria para você. Este vídeo a gente vai passar na íntegra aqui, mas antes deixa eu ler a matéria aqui. Crise institucional na Assembleia de Deus em Bento Ribeiro. Ganhou um novo capítulo nesta semana. Vídeos que começaram a circular nas redes sociais mostram um momento de tensão durante a retirada do pastor Jorge Henrique de mais uma congregação ligada ao campo de Bento Ribeiro. Segundo informações internas, o episódio ocorreu na segunda-feira, 26. Justamente no período em que a igreja local celebrava 40 anos de fundação. A ação teria sido realizada por uma comitiva ligada ao pastor presidente Emanuel da Silva, que a gente já falou aqui, não foi? Cuja posse segue sendo contestada por parte da membresia por não ter havido eleição reconhecida conforme o estatuto, ou seja, passaram por cima do estatuto como de costume. Situação que já é alvo de questionamentos e processos em andamento. O pastor Jorge, que dirigia a congregação como Piebata, e Vila Joaniza, é apontado como um dos nomes ligados às chapas que tentaram concorrer à presidência do campo.
desde a posse sem votação, líderes associados às chapas opositoras vêm sendo afastados, como eu já noticiei aqui, já mostrei dos pastores que foram afastados, o que tem gerado acusações de perseguição interna. No vídeo em circulação, é possível ver uma discussão entre o pastor Jorge e um dos pastores da comitiva presidencial mandada pelo atual pastor presidente, né? Em um dos trechos mais comentados, Jorge afirma que a maioria da igreja não teria aprovado a atual presidência, mencionando percentuais elevados de rejeição, ou seja, o povo, a membresia que sustenta os pastores não estão de acordo com o que está acontecendo. É impressionante, irmão. É uma presidência rejeitada. Em resposta, o pastor da comitiva declara que o grupo que apoia a atual gestão seria a maioria que está valendo. Frase que rapidamente gerou forte repercussão entre os membros e nas redes sociais. O caso amplia a sensação de instabilidade dentro do campo, que já enfrenta divisões desde o processo eleitoral interrompido. Membros relatam clima de revolta, especialmente pelo fato de a retirada ocorrer em uma data simbólica para a congregação. A crise na Assembleia de Deus Bento Ribeiro continua gerando debates sobre a legalidade estrutural, legitimidade de liderança, liberdade ministerial dentro da igreja, enquanto a situação segue repercutindo no âmbito evangélico. Então, segue aí o que está na matéria. Está entendendo? Tem essa matéria aqui, que foi o vídeo em questão que a gente iniciou a live de hoje, o vídeo de hoje. E tem esse outro vídeo aqui que mandaram em sequência. Aí tá dizendo aqui, ó, um novo vídeo que circula nas redes sociais mostra um momento de tensão durante a retirada do pastor Jorge Henrique. Aqui, ó. Segundo relatos membros presentes, a situação ocorreu durante a visita de representantes da liderança central à congregação. Tá entendendo? No vídeo, os fiéis demonstram insatisfação e questionam a decisão, enquanto o pastor Jorge menciona que a presidência atual não passou pelo processo eleitoral, passou por um processo eleitoral irregular. E é justamente este vídeo que nós vamos ver aqui na íntegra agora. Eu peço toda a sua atenção. Veja o que aconteceu quando a comitiva chegou. Eu tô vendo. Então não gosta dele. Não pode. Não gosta dele. Só que a igreja não subiu. Qual é? Nem de vocês, nem de vocês. A igreja é de Cristo. A igreja é de Cristo. A igreja é de Cristo. Olha. Cristo e dos membros que pagam tudo da igreja. Tá vendo? Os membros que construíram o templo. Os membros que pagam, os membros que construíram. No dia 15, em que foi querer apresentar chapa única, a igreja concordou? Não. 10 mil membros. Mas quem vota é os que estão. Mas não teve voto. Não teve votação. E detalhe, eu estou no altar da casa do Senhor. A igreja aqui não é minha, não foi eu que fundei, né? Aqui eu sei que tem um tempo para cada um, porém, hoje nós estamos aqui com uma diretoria e até então eu venho sendo muito cordial, mas uma diretoria que não foi eleita, não foi aclamada. Mostra a ata da aclamação, só se for uma ata adulterada, porque quem estava lá viu, pelo menos, eu não vou exagerar como alguns disseram 90%, mas 70% de todos que estavam lá não foram favoráveis. Quantos por cento? Pelo menos 70%. E o que o estatuto diz? Quem tem prioridade? O que o estatuto diz? O senhor é experto do estatuto. O senhor falou que 70% da igreja não aceitou. Não aprovou. Sobrou quanto? 30%. E o que o estatuto diz? Que o que prevalece é o quê? Não, isso aí. O que prevalece é a minoria. Isso é pra cisão. Não, isso não existe. Tá vendo? Eles manipulam o estatuto para se beneficiar. Eles manipulam o estatuto para se beneficiar, irmão. É impressionante. Aí o caos se instaurou. Olha. Isso é
É isso. É por isso que vocês estão sendo rejeitados. Se ele postar sem oração, você vai revelar a igreja. Pode parar. Ninguém quer escutar a igreja. Não estão escutando a igreja. Total, né, obediência ao pastor presidente, primeiro a Deus, depois o pastor presidente, porque ele é autoridade sobre mim, sobre todos os pastores que estão aqui e sobre todos vocês. Uma vez dado uma ordem expressa no grupo de pastores, o pastor Jorge precisava retornar, não somente ele, como qualquer um que está aqui. Uma ordem isso. do pastor presidente sobre esse crisma precisava ser obedecida. Então, nós... Por que ele está disciplinado, me diga? Não, por que ele está disciplinado? Que palavra é essa que vocês pregam? Que doutrina é essa que vocês estão vivendo? Que palavra é essa de Deus? Que igreja é essa? Essa não foi a igreja que Deus chamou, não. Essa não foi. É isso. Então ele está aqui esse tempo todo de desobediência? Então ele está aqui em desobediência? Ele está em desobediência, pelo que você falou. Pela ordem que foi dada... Ele está em desobediência, então. Aí se conclui isso. Porque ele não se... Ah, pelo amor de Deus. Essa não foi a igreja que Deus chamou. Não foi. Essa não é a igreja de Cristo. Não é. O Senhor é a igreja. É isso. Vai pra aí. Aí agora o caos se instaurou. O caos se instaurou. Meu Deus do céu. Pronto. É até aqui. A gente já é a quarta matéria falando sobre a Assembleia de Deus aí em Bento Ribeiro, que enfrenta essa situação caótica, essas disputas pelo poder. Tá entendendo? Vocês viram? As outras chapas foram rejeitadas e o antigo pastor presidente, estabeleceu chapa única, mesmo tendo as 3 chapas concorrendo com a dele. Ele, na autoridade de pastor presidente, estabeleceu que só deveria existir uma chapa e ele mesmo se reelegeu. Coisas da Assembleia de Deus, infelizmente, as disputas pelo poder é a causa da Assembleia de Deus estar atravessando esse momento caótico Brasil afora. Muitas convenções estão assim. E para você ver como é que funciona dentro de algumas convenções, né? E algumas convenções, a coisa é tão séria, o controle é tão terrível que elas não estão fazendo mais eleições. Agora é por aclamação e a aclamação às vezes funciona única e exclusivamente com ordem do pastor presidente. Ele é quem indica quem vai e quem fica. Não existe votação. Em algumas convenções isso já acabou. Isso é passado. Está entendendo? Um negócio que deveria ser democrático não é mais. Não existe democracia dentro da bleia. Está entendendo? Não existe liberdade dentro da bleia. Tudo é controle. É controle social, emocional, financeiro, espiritual. Eles controlam tudo. Está entendendo? E só uma pessoa com muita inocência e ingenuidade não consegue enxergar isso. É controle, filho. Então, o pastor presidente milionário controla a diretoria, controla o conselho de ética, controla tudo. Ok? Controla tudo. E as coisas acontecem daquilo que sai do seu entendimento, o que ele acha, o que ele pensa, acontece. E ai daquele que questioná-lo. Ai daquele que questioná-lo.
É por isso que eu digo, irmão, na Assembleia de Deus se estabeleceu, se instaurou um sistema de 5 pontos. Esses 5 pontos se resumem assim, ó: ditaduras, dinastias, nepotismos, disputa pelo poder e corrupção moral. Este é o sistema que a Assembleia de Deus instaurou dentro da estrutura governamental e para sair não sai mais. Não sai mais. Eu mesmo não vejo uma luz no fim do túnel para a Assembleia de Deus envolvida com esse sistema. É a minha observação, é a minha opinião. Tá entendendo? Os ditadores estão aí, os coronéis assembleanos, eu já falei e falo de novo. A Assembleia de Deus, infelizmente, tem dono e não é Jesus. Não é Jesus. Ok? Os ditadores, presidentes milionários vão deixar a sua prole, a sua descendência, a sua dinastia controlando, dominando tudo e todos. E nos bastidores, às vezes, funcionam assim. Quando se há uma oportunidade de eleição, presta atenção, o pastor presidente milionário, para não perder aquela maldita cadeira da presidência, ele sai comprando votos. Você está brincando, é? É, filho. Ele compra votos, pessoas que ele colocou como pastor auxiliar, ele sai ameaçando, ele sai coagindo, tá entendendo? Para ter uma certa quantidade de votos, ele é capaz de botar pessoas como pastores antes do período da eleição, justamente para que essas pessoas que foram colocadas como pastor votar nele para presidente da convenção novamente, da igreja novamente. Você está por fora de como funcionam as coisas dentro da convenção. É por isso que muitas vezes nós encontramos pastores presidentes com 10, 20, 30, 40, 50 anos na presidência por conta disso, irmão. Porque ele coagiu, ele comprou, ele consagrou pessoas para votar nele e vota mesmo. Porque se não votar, vai ser tirado do campo, vai ser colocado na cadeira, na geladeira eterna até a volta de Jesus. Aí pastores coagidos, com medo de perder o salário pastoral, acabam votando no abençoado pastor presidente milionário. Você está por fora de como funcionam as convenções assembleanas Brasil afora. Mas é a Assembleia de Deus, né? Tem aquele corinho, em Belém do Pará, onde começou. Começou o quê? Começou o quê? Né? Só Deus sabe o que começou. Mas eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso tudo. Você acha que o que eu falei aqui é fato? É realidade? Está acontecendo? Dentro da sua Assembleia de Deus, onde você congrega aí, existem ditadores? Está entendendo? Me diga aí nos comentários. Existem ditadores, coronéis assembleanos que controlam, dominam e governam a Assembleia durante muito tempo? Existem dinastias assembleanas onde o filho do pastor presidente milionário também manda. A esposa do pastor presidente milionário também manda. A filha, né? O genro, a nora, o sogro, o pai, o irmão do pastor presidente milionário também manda. Coloca aí nos comentários. Existem dinastias? Existem nepotismos, onde a família do pastor todinha trabalha no templo sede. Existem nepotismos aí? Disputas pelo poder. De vez em quando você vê umas briguinhas, né, entre eles, tentando passar por cima do outro, um passar por cima do outro. Existem essas briguinhas aí, essas disputas pelo poder? Coloca aí nos comentários. E escândalos morais? É a cereja do bolo dos 5 pontos do sistema da Assembleia. Existem escândalos morais? Pedrosa, escândalos morais não existem na Assembleia de Deus. Então dê um Google aí
Digite assim no plural: escândalos nas Assembleias de Deus. Aí você vai ver a lista aparecer na sua frente. Não se assombre se nas primeiras páginas desta grande lista aparecer o nome de muitos pastores, presidentes milionários. Viu? Em Belém do Pará, onde começou a doutrina dos dons. Nha, 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 nha. Deixe seu comentário aí, eu gostaria de saber o que você acha, o que você pensa disso tudo. Uma vez mais eu lhe agradeço, Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Curta, comente, compartilhe, se inscreva, faça com que esse trabalho chegue o mais longe possível. Concluo meu discurso citando 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. O Espírito expressamente afirma que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por darem ouvidos a espíritos enganadores, doutrinas de demônios, sob a hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo a mente cauterizada. Deus abençoe e até a próxima.